Amor filial. Evangelho, capítulo 14, item 8. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. São Mateus, capítulo 19, versículo 19. As famílias, por isso mesmo, nem sempre são ditosas ou harmônicas, constituindo agrupamentos de difíceis entendimentos, por faltarem os instrumentos da paz que cada membro desconsiderou em outra oportunidade, mas que agora retornam em carência. Assim sendo, cada espírito renasce não no grupo da própria afetividade entre corações generosos e dignos, mas no clã onde tem necessidade de aprimorar-se pela paciência, pela resignação, pelo silêncio e pela bondade, preparando-se para o enfrentamento com os demais grupos sociais, onde deve desenvolver os objetivos superiores da existência. Nesses grupos infelizes de lutas, não poucas vezes os futuros genitores programam filhos conforme os desejos vãos, induzindo mentalmente os fetos a determinados procedimentos futuros que não são aqueles para os quais retornam ao proscênio terrestre e imprimem seus conflitos nas delicadas telas da alma dos reencarnantes, que irão experimentar posteriores distúrbios nas áreas sexual, artística, comportamental, que poderiam ser evitados. É certo que essa ocorrência encontra-se também estatuída nos compromissos das leis de causa e efeito que o livre-arbítrio poderia modificar, ensejando as reparações sob outras condições, sem os impositivos mórbidos da frivolidade dos pais. Além das famílias consanguíneas, que oferecem os equipamentos para os renascimentos físicos, existem também aquelas de natureza espiritual, cujos vínculos são mais fortes, ligando os indivíduos que as constituem. Face às necessidades evolutivas, no entanto, a maioria dos espíritos retorna nos grupos que lhes serão mais úteis do que naqueles que lhes proporcionariam mais alegrias e bênçãos. Seja, porém, qual for o tipo de família em que cada ser se encontre, cumpre-lhe o dever do amor filial e fraternal, para bem desincumbir-se das tarefas que ficaram na escuridão dos erros transatos. Quando Jesus, em pleno ministério, sabendo que sua mãe e seus irmãos o procuravam com ansiedade, de forma surpreendente interrogou ao grupo aturdido que o queria submeter à sua sombra coletiva: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E após olhar em derredor, a todos elegeu como sendo a sua família, pois que, completou, todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O seu amor familiar ampliava-se a toda a humanidade para a qual viera, rompendo os grilhões do grupo restrito, para ensinar que, na condição de serem todos os indivíduos filhos de Deus, são uma só e única família.
Ele já se houvera desincumbido dos deveres no lar, encontrava-se na idade adulta, direcionava os passos para o objetivo essencial para o qual viera. Não seria, portanto, lícito que se detivesse para atender às paixões e controles de qualquer natureza em detrimento das determinações de Deus. Absolutamente lúcido, dispondo da sua faculdade de espírito superior, conhecedor do passado das criaturas e das injunções reencarnacionistas em que se encontravam, sem abandonar os compromissos morais da afetiva humana, preteriu-os, preferindo não se afastar por um momento sequer da determinação de realizar a tarefa encetada. Amar sempre é o impositivo existencial, nele incluindo todo o clã e particularmente pai e mãe, a fim de viver longo tempo na terra que o Senhor Deus dará, conforme preconiza o Decálogo. Abre parênteses, Êxodo, capítulo 20, versículo 12, fecha parênteses.